Olá, estamos começando mais um programa Código de Honra, um programa em parceria do Instituto dos Advogados de São Paulo com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje entrevistando o emérito advogado Lorival J. Santos, especialista em comunicação, que fez parte da coordenação e da implantação de diversas coisas de comunicação na Editora Abril, na Globo, um profundo conhecedor da área. E hoje nós vamos estar abordando a questão da liberdade de expressão no Brasil, começando historicamente de Dom Pedro I. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Eu espero que a gente possa usufruir do seu vasto conhecimento nessa área. Muito obrigado pelo convite, eu aceito com muita honra. Espero corresponder, em parte, a toda essa expectativa tão simpática que você, inclusive, me colocou sobre a minha pessoa, mas eu gosto muito da área de comunicação e espero que possamos conversar sobre ela, que me é muito... Além de ser uma área bastante rica para mim, juridicamente falando e no sentido histórico da palavra, eu gosto bastante de falar sobre ela e de pensar sobre ela. Que bom. Assim a gente vai poder usufruir do seu conhecimento. Muito obrigado. Especialmente nesse ano, em 5 de outubro de 2018, nós comemoramos 30 anos da Constituição Cidadã, Constituição, como se costuma chamar, Federal de 1988, que criou o Estado Democrático de Direito e assegurou a livre expressão. O que o senhor pode nos dizer a respeito disso? Olha, 88 foi para nós um ano muitíssimo especial. Nós vínhamos de uma ditadura, nós vínhamos de um regime militar que começou em 64, passamos por alguns problemas e alguns problemas bastante sérios. Talvez não tenham sido até explorados no sentido até negativo da questão, negativo no sentido político e cultural da questão. Nós tivemos nesse período algo que, para mim, no meu modesto entendimento, foi a edição de um ato, a promulgação de um ato que, na realidade, era muito fechado, era um ato bastante ditatorial. Eu acho, inclusive, que a verdadeira ditadura foi instalada com esse ato, que era o ato institucional número 5. Poderemos voltar a falar sobre ele. Sim, vamos. Mas toda essa... E eu entrei na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, fui acadêmico aqui das velhas arcadas. Eu entrei em 1969 e o ato institucional número 5 entrou em vigor em dezembro de 68. Ou seja, ele foi meu colega de bancada durante os 5 anos que eu estive na faculdade, no seu início de carreira, no seu início de imposições, de restrições bastante sérias. Então, essa área me é bastante interessante. Lorival, vamos começar abordando um pouquinho essa questão da liberdade de expressão no Brasil a partir de Dom Pedro I, porque antes não dá para falar em Brasil colônia, exato, não existia a liberdade de expressão. Como é que começou a ser abordada essa questão? Nós estamos falando de 1822, 23, por aí. Pois é. É interessante que pensemos realmente e façamos uma reflexão sobre o desenvolvimento ou até o nascimento dessa área como área... Com a independência do Brasil. Exatamente, com a independência do Brasil. A independência do Brasil trouxe uma euforia bastante grande para os brasileiros. Nós tínhamos grandes homens, nós tínhamos o Andrada, por exemplo, lá, não é? Além que o patriarca da independência, além de outros homens de grande valor intelectual, Dom Pedro libertou o Brasil, gritou a independência e entrou, na minha modesta opinião e pelo que a gente verifica, ele entrou numa situação um pouco dividida e
eu acho até uma situação que o afligia. Ele era o libertador do país, o povo esperava dele o comando de um país livre. E ele era um jovem independente, de 23 anos. O herdeiro de Portugal, que que se dividia entre Brasil e Portugal. Tanto que voltou a Portugal. Tanto que deixou o filho no Brasil, voltou a Portugal, assumiu o governo de Portugal e deixou para a sobrinha, inclusive, mas voltou a Portugal. Mas Dom Pedro teve essa área um tanto conflituosa, eu diria. E aí é que eu acho que essa área de comunicação, essa área de expressão, essa área de expressão que deverá ser livre e sem censura, começou a ganhar importância, porque a euforia, como eu disse, da independência fez com que pessoas lutassem cada vez mais para a independência, pelo reconhecimento dessa independência. E essa divisão até criada pela própria incerteza política do imperador fez com que as perseguições começassem a acontecer com as palavras ditas de uma forma livre, expressas de uma forma abrangente e com críticas às posturas dentro do país. Naquela época nós tínhamos assim uma quantidade imensa de analfabetos ainda, então não havia imprensa, não havia nada. Não havia nada. Só que o analfabeto ouve também. Claro, e fala. E fala. Né? E existe analfabetos inteligentíssimos, né? Que só falta mesmo que tenham oportunidade para saírem desse regime. E naquela época, pessoas assim e também grandes homens começaram a discutir, inclusive, sobre essa área da independência, e as perseguições começaram a acontecer com os, entre aspas, inimigos do poder. E foi aí que nós tivemos um fato que marcou negativamente, mas positivamente a nossa história, e negativamente em razão da natureza do ato, que foi o assassinato de Líbero Badaró. E eu acho muito interessante quando se fala em Líbero Badaró, porque o Líbero era tão liberal, era tão lutador pela liberdade, que ele adotou o nome Líbero. Esse nome não é nome de batismo. Não é nome de batismo. Que interessante. O nome dele é Giovanni Battista Badaró. Ele é italiano, médico, nem era ligado à imprensa. Médico que abriu mão, inclusive, da medicina para, inclusive, desenvolver essa área de comunicação, essa área de imprensa, essa área, naquela época não se falava, mas jornalística, participando da única publicação da época, que era o Observatório de Imprensa, escrevendo artigos, inclusive, e, infelizmente, os amigos das trevas, como ele nominava os inimigos da liberdade de expressão, ele foi assassinado. Isso nós já estamos falando bem mais tarde, já bem era mais em tarde, 1829. 1830. Que 1830. 1830. Tá. Líbero Badaró foi assassinado, me parece, aqui numa das esquinas da nossa atual rua Líbero Badaró. Que tinha um outro nome na época que eu não me lembro. Qual é? E a liberdade de expressão, como a gente estava dizendo, então já foi defendida por grandes nomes. Desde aquela época. Desde aquela época. Líbero Badaró foi um defensor bastante convencido da sua importância, ele dizia, inclusive, que um povo não pode avançar culturalmente na história sem que tenha liberdade de expressão, a liberdade da palavra, a disseminação dos seus pensamentos e a troca dessas experiências pela discussão das suas
da sua filosofia ou coisa do gênero. Ele dizia, inclusive, que a liberdade em si, a liberdade fechada, a liberdade que a pessoa guarda para si sem expor, não faz o sentido que ela realmente tem de comunicação, transmissão e discussão dos pensamentos e criação de coisas. E nesse sentido tivemos um grande jurista já, o Rui Barbosa, que foi um grande defensor da liberdade de expressão e depois foi até perseguido. Pois é. A história de Rui é muito bonita, a história de Rui Barbosa. Você tem linda. Total razão quando você cita Rui Barbosa. Total razão. É linda a história de Rui pelas suas realizações intelectuais, pelos seus escritos, pelos seus grandes discursos. Ele era um político também. Inclusive ele tentou, me parece até que ele, eu não sei se ele tentou efetivamente ou se ele pretendeu ser presidente, governar o país. Ele entrou na política, inclusive. Mas a figura de Rui Barbosa é uma figura que deverá ser muito bem lembrada. Inclusive, ele foi um defensor muito forte da liberdade da palavra. Foi obrigado depois a fugir até do país. Pois é, ele dizia que todo obstáculo que se cria naquele tempo aos jornais, as divulgações jornalísticas são usurpatórias e tirânicas. Ele usou esses dois termos e ficou na história, usurpatórias e tirânicas. Ele foi obrigado a sair do Brasil. E tem aí algo que eu não sei se eu deveria falar, mas eu vou falar. Claro, fica à vontade. Que Rui Barbosa procurou ir para Portugal e era Floriano Peixoto, quando ele saiu do Brasil, o governador, e por uma ligação entre Portugal e Brasil não o aceitaram. Ele fala de uma forma um pouco disfarçada, ele e o cunhado dele, que é o prefaciador desse livro, Cartas da Inglaterra, ele fala disso. Ele fala disso. E ele foi para a Inglaterra. E a Inglaterra o recebeu de braços abertos. Nós precisamos fazer um breve intervalo, está muito interessante, nós já voltamos.